Santo. E nós mesmos não temos nada para oferecer a você, ao Senhor, pedindo a Ele entendimento da palavra. Porque às vezes a pessoa pode não ter uma clareza real sobre fé, como chegar diante de Deus, como pedir ao Senhor, como crer que aquilo Ele vai conceder. Então nós estamos aqui nesse caminho. O caminho que Cristo está nos levando é um caminho de vitória. Não é um caminho perdido, não é algo que eu gastei tempo e não pude ver, não. Nós estamos aqui aprendendo e colocando em prática, viu? Nós precisamos colocar em prática, senão não adianta, é como se fosse jogado fora. Então coloque, exerça a sua fé. Quando for algo que você quer que Deus faça, realize, ou algo que você esteja passando, você se levanta em clamor, sementezinha, vai deixar que ela cresça, até chegar um ponto que você vai ver algo maior e Deus vai realizar. Aleluia. E aqui nós temos 4 tipos de confissão. Há 4 tipos de confissão mencionados. João Batista, ele veio para abrir o caminho, para abrir o acesso para aquele que viria após ele, que era Jesus Cristo. Então ele estaria preparando o caminho para que as pessoas viessem ao arrependimento, para que as pessoas viessem confessar os seus pecados. E aqui fala em Marcos 1. Abra alguém aí, seja ágil na abertura desse livro, porque é um livro fácil. Você abre Marcos 1, 4 e 5, para a gente adiantar, porque existem vários versículos, senão a gente fica preso. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a província da Judéia e os de Jerusalém ia ter com ele. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aleluia! Agora o 14 e 15, pastor, no mesmo capítulo. O 14 diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pronto, como eu acabei de falar, que João Batista, ele veio abrir o caminho, levando as pessoas a terem essa consciência que eles eram pecadores, eles tinham necessidade de se apresentar diante de Jesus Cristo. Você veja aqui no 14 e no 15, aqui fala que João, ele foi preso, não é verdade? Ele foi entregue à prisão. Então quem foi que veio depois dele? Jesus Cristo para a Galileia. Ele deu continuidade àquilo que João Batista não tinha começado. E ele começou o quê? Pregando o evangelho, dizendo que o tempo estava sendo cumprido e o reino de Deus estava próximo, e que as pessoas precisam se arrepender e crer no evangelho da salvação. Então há essa confissão dos pecados, ao qual os judeus daquela época necessitavam se arrepender e confessar Jesus. A outra confissão é do pecador na nova aliança. Segundo a confissão do pecador na nova aliança, em relação a isso, Jesus fez uma afirmação muito importante no capítulo 16 de João. Leia aí, pastor, 16, capítulo 16, versículo 7 ao 11. Capítulo 16, versículo 7 ao 11. Ao 11. Vou achar aqui. Achei, 11, vou ler da glória. E no juiz, porque já é o príncipe. 16, 7. 16, 7. João. Mas eu vos digo a verdade. João, Isso. 16, 7. Não, pastor. Porque se eu não for, Está errado. porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia. Vejamos, amados, que do pecado, porque eles não criam em Jesus. Ele disse que o pecador seria convencido por quem?
Pelo Espírito Santo. Isso. Ele era o único que poderia assim trazer ao coração da pessoa que ela necessita de Deus. Aleluia. E não existe um outro caminho se não for por meio de Jesus Cristo. Porque as pessoas, elas têm a tendência a rejeitar a Jesus Cristo, porque eles não criam no Senhor. Quantas vezes insistimos que alguém deve confessar todos os erros cometidos para ser salvo? No entanto, ele não poderia fazer isso, pois nem mesmo se lembraria de todos eles. A única confissão que o pecador deve fazer é do senhorio de Jesus. Romanos 10, pastor. Romanos 10. Versículo 9. Sim, com a tua boca. Ela mandou eu. 10, 11. Não, 10, 9, pastor. Precisa saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou de nos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Está vendo aí, amados? A confissão do pecador. O pecador, ele vem de uma natureza ao qual desagradou o Senhor. Então, quando ele aceita Jesus Cristo na nova aliança, ele vai confessar com os seus lábios que ele aceita, que ele crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. A outra confissão é de pecados do cristão. A terceira espécie de confissão neotestamentária é aquela que o cristão faz dos seus pecados quando quebra a própria comunhão com Deus. 1 João, pastor, 1,9. 1 João, eu vou Quando o senhor vai abrindo, eu vou lendo aqui. A comunhão interrompida muitas vezes pode trazer uma enfermidade, pois a epístola de Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16 fala sobre esse versículo ali. Pode ler, pastor. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os Aleluia. pecados, nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e as suas palavras não estão em nós. Amém. Aqui já fala da confissão de pessoas cristãs. Nós aceitamos a Jesus Cristo, procuramos agradar, viver na presença do Senhor, mas em determinadas ocasiões da nossa vida nós pecamos. O único que não pecou foi Jesus Cristo. Mas eu e você somos tendenciosos a cair no erro. Então aqui fala da confissão desses cristãos que quebraram a comunhão, que interromperam a comunhão com o Senhor. E você vê lá que em Tiago, ao qual eu li 5,16, fala que existe enfermidade, que ela entra por meio do pecado. Você sabia disso? Tem alguma dúvida? Alguém diga: irmão, não sabia não, que se eu pecar, a enfermidade, essa tem essa dúvida, dona Ana Clélia? Ela não compreendeu a palavra que eu falei. Eu estou dizendo que por causa do pecado, podemos sermos afetados na nossa saúde. O pecado, ele pode abrir brechas, ele abre porta, porque diz que o salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado, ele vai trazer doenças, enfermidades sobre o nosso corpo. Mas isso também não quer dizer que todo mundo que está enfermo está em pecado, viu? Vamos fazer essa separação profundamente. Porque senão talvez se não estiver doente, você, irmã, está em pecado. Misericórdia, né, irmã? Diga misericórdia de mim, Jesus. E aí, aqui fala aqui, confessar as nossas culpas uns aos outros. Nós devemos, amados, chegar para alguém. Você cometeu um pecado, por exemplo. Vamos dar um exemplo para você ter uma clareza. Você cometeu um pecado, algo que está ali no seu oculto, no seu secreto, só você e Deus sabe. Mas nós precisamos falar para alguém de nossa confiança, até para que a gente se sinta melhor, se sinta leve, para que saia o peso da gente. Ele diz: confessar uns aos outros. Não é confessar a qualquer pessoa que você pecou. Alguém que possa te ajudar, alguém que possa dizer: minha irmã, você agora já está livre desse pecado. Não se sinta mais condenada por isso
cometeu. Você não cometeu, não já se arrependeu e deixou e seguiu, então pronto, vá em paz. E nós devemos orar pelos outros, para quê? Para que a gente não entre em tentação. Nós precisamos orar pelo irmão, porque muitas vezes o diabo ele até sabe em que área da nossa vida nós podemos ceder, cair nessa tentação. Então eu posso chegar para a irmã Luzia: irmã Luzia, eu tenho ainda na minha vida algo que eu preciso ser fortalecida, me ajude nessa área, porque eu sempre sou tendenciosa a cair nessa área. Então a irmã Luzia vai: irmã, então vamos orar com esse propósito. Você está o quê? Abençoando, liberando a palavra de Deus sobre o teu irmão, para que ele tenha força para na hora da tentação ele saber resistir. Não é isso? A gente tem que obedecer a palavra e resistir ao diabo, porque as tentações ela vai estar o tempo todo batendo na nossa porta, para que a gente ceda, para que a gente peque, para que a gente desagrade a Deus, para que a gente perca a nossa bênção. Aleluia! E a confissão de fé do cristão. O quarto tipo de confissão é aquela mencionada na Bíblia, ou seja, a confissão de nossa fé na palavra, em Cristo e em Deus Pai. Essas são as 4 espécies de confissão que discutiremos nesse capítulo. É importante diferenciar a confissão dos pecados dos judeus sob a antiga aliança, a respeito da qual João Batista e Jesus pregaram, da confissão do pecador na nova aliança. Mateus 3, alguém pode ler 5 e 6. Mateus 3, versículos 5 e 6, eu vou ler. Mateus 3, 5 e 6. Então ia ter ele em Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aleluia. Então, por esse versículo aqui retrata sobre a aliança de Deus com as pessoas que confessavam os seus pecados e eram batizadas por João. Não se trata do batismo de cristão. São aqueles que eles aceitam Jesus Cristo naquele primeiro momento. Não se trata do batismo de cristão, pois Jesus ainda não havia morrido nem ressuscitado. João não batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele somente realizou essa ação em nome do Pai, pois se tratava dos judeus no período da lei, na antiga aliança antes da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Já no livro de Atos, capítulo 19, leia aí, pastor, 18. Atos 18? Fala de novo, minha filha. 18 quando? 19, 18. Atos 18, 19. 19, 18, pastor. Pronto, O pastor está acompanhado hoje. Eu vou ler. Versículo 19 do capítulo 18. Também muitos do que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. Oh, glória! Feita a conta do seu preço, e acharam e montava 50 mil peças de prata. Então, aquelas pessoas que iam se rendendo, Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, para mim é necessário explicar aos irmãos o que é a antiga aliança e o que é a nova aliança. Porque a pastora está lendo, mas aí tem pessoas que não sabem. O que era a antiga aliança? A antiga aliança era a aliança que Deus fez com o homem, mas ainda não havia vindo Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece já no Novo Testamento, que é a nova aliança. Na antiga aliança, como é que o homem era perdoado? Como é que o homem recebia o perdão? Porque senão todos que morreram antes de Cristo não teriam salvação. Vocês creem que Abraão foi salvo ou não foi salvo? Ele disse que foi salvo, né? Porque Abraão creu. Então as pessoas eram salvas porque criam em Deus e elas ofereciam o sacrifício que era oferecido: um animal, um cordeiro, as rolinhas, os pombos. Lembra que havia essa oferta? Essa oferta era oferecida no altar de Deus
pela consequência do pecado, ou seja, pelo pagamento do pecado. Então as pessoas, elas criam em Deus e elas afirmavam a sua fé com a conduta, com o andar, com o proceder, e elas pagavam pelo pecado. Então existe a atitude que era tida com o povo judeu antes da aliança, e agora a nossa atitude depois da nova aliança. Qual é a nova aliança? Em Cristo. Então quem pagou o preço? A gente precisa trazer oferta de animal, a gente não precisa matar mais cordeiro pelo pecado, não precisa haver derramamento de sangue, porque na nova aliança Jesus Cristo se ofereceu como cordeiro, como o preço da nossa salvação, como o pagamento do resgate da nossa salvação. Então, na antiga aliança, quem cria em Deus, tinha fé em Deus, tinha que pagar o preço do perdão dos seus pecados, oferecendo um sacrifício, oferecendo obediência, fidelidade e mostrando a sua fé. Na nova aliança, esse preço já foi pago, amém? Amém. Esse preço já foi pago através de Jesus Cristo. Então, quem está em Cristo recebe o perdão dos pecados, aquilo que você cometeu na ignorância. Por isso que a lição de hoje fala sobre a confissão dos pecados, que a gente deve confessar os nossos pecados. A Bíblia diz que nós devemos confessar e confessar uns aos outros. E a confissão da fé. Eu não posso ser uma pessoa que só confessa a fé, ou só declara eu creio em Deus, mas na hora que é para confessar o pecado, eu não vou confessar o pecado não, porque Jesus já sabe de tudo. Mesmo Jesus sabendo de tudo, ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados. A Bíblia vai nos dizer em 1 João capítulo 1, olha aí, 1 João capítulo 1, versículo 6, diz assim, 1 João capítulo 1, versículo 6, se dissermos que mantemos a comunhão com Ele, andamos eu quero ler do versículo 5, primeiro, versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, irmãos, o que é andar nas trevas? O que é andar nas trevas, irmã Lúcia, irmã Lucia, irmã Clélia, irmã Giovana? O que é andar nas trevas? Andar nas trevas é na escuridão. Andar na escuridão é na falta do conhecimento. Por isso que é importante que vocês venham no dia de terça-feira, porque é o quê? É o dia do ensino, do discipulado, onde a gente pode perguntar e tirar as nossas dúvidas. Andar em trevas é andar na prática do inimigo. Quem é o príncipe das trevas? Satanás. Quem é o príncipe das trevas? Satanás. Então, se a gente está vivendo em desobediência, a gente está andando nas trevas, na prática contínua do pecado. Aí diz aqui, se andar nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, se porém andarmos na luz, como na luz ele está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue, olha aí, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Guarde esse versículo aí, irmãos. 1 João, capítulo 1. Leia todo ele, é um versículo, um capítulo fácil da gente entender. Então, o perdão vem pela confissão dos pecados. Jesus já morreu pelo pecado de todos. Mas para eu receber o perdão na minha vida, eu tenho que receber quem? Jesus. E confessar, dizer, Jesus, os pecados que eu já cometi,
aquilo que eu fiz na ignorância, na falta de sabedoria, sem entendimento, eu confesso, lanço sobre o sacrifício da cruz e recebo o seu perdão. Amém? Amém. Aqui fala também sobre a salvação não tem como base as obras. Porque até para você evangelizar, você precisa ter cuidado no que você fala, como você chega até as pessoas. Não se deve discutir sobre religião, porque muitas vezes a gente vai falar do santo, né? Da pessoa que ela crê. E acaba, ao invés de você aproximá-la de Jesus, você acaba afastando. Nós podemos chegar de uma forma mais com sabedoria, mostrando na palavra de Deus. Nós precisamos pregar Cristo. Nós não precisamos estar debatendo ou lutando com o que as pessoas creem ou deixam de crer, ou ter que abandonar para seguir a Jesus. Mas nós devemos ensiná-la que elas precisam crer com o coração, confessar a Jesus nas suas vidas. E ao decorrer que você puder ter outras oportunidades de estar falando mais sobre Jesus a essa pessoa, com o tempo ela vai ter um entendimento e a clareza que aquelas práticas, aquelas coisas que ela cria, jamais não faz sentido na vida dela. E ela entende que realmente o único que vai trazer a salvação é Jesus Cristo. Aqui esse missionário, esse Kennedy Reagan fala sobre o missionário que passou a mulher ir para a igreja dele, e lá ele pregava a palavra e ela seguia a todos os santos. E ele não chegou para dizer a ela, você precisa abandonar para seguir a Jesus. Ele simplesmente falou na palavra. E ela, com o tempo, o próprio Espírito de Deus mostrando a ela que ali não se fazia mais necessário ela ter todos aqueles endeusamentos, aqueles ídolos dentro de casa, porque nada daquilo faria para ela bem nenhum. E ela foi tirando um a um da casa dela, da vida, todo o apego que ela tinha àquele santo que ela venerava, né? E aí ela veio a entender que Jesus seria esse que traria a transformação de sua vida, e ela seguiu ao Evangelho. Então a confissão que o pecador faz, para sermos salvos, não temos que abdicar de alguma coisa. Na carta aos Romanos encontramos o que precisamos fazer para sermos salvos. Vou perguntar aqui, de tudo isso que a gente já leu um pouquinho, o que é necessário se fazer para ser salvo? Alguém tem alguma ousadia em dizer, eu sei, eu acho que eu sei. O que é necessário para você ser salvo? Permanecer em Cristo. Não, mas permanecer em Cristo é quando você já está salva. É para você ser salvo, o que é que você tem que fazer? Pronto, é isso. Permanecer porque você já está no caminho. Mas no caso do primeiro encontro, é você crer em Jesus Cristo, é você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, afirmando que é preciso aceitar Jesus. Nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual vamos ser salvos, somente a Jesus. Amém. Então esta é a verdadeira confissão que o pecador deve fazer. Atos 4:2. Então a pessoa, ela serviu 4:12. 12. Então a pessoa serviu a Satanás por muitos anos, e diante de Deus ele é culpado pelo pecado de rejeitar Jesus como Salvador e Senhor. Portanto, o Altíssimo requer que o pecador confesse o seu senhorio. Esse é o verdadeiro arrependimento. Essa é a verdadeira e genuína fé. Aleluia. A fé em Cristo. A fé que o Altíssimo agora faz parte da sua vida. Então, afirmar que a confissão dos pecados fará da pessoa nova criatura. Glória a Deus. Seria o mesmo que falar para o prisioneiro atrás das grades: eu perdoarei se você me confessar que está em uma prisão. O fato de estar preso é notório. Do mesmo modo, é evidente que o pecador é um filho do diabo. O que o pecador tem de fazer para ser salvo é confessar o senhorio do Mestre em sua vida. Ele tem de confessar Jesus como Senhor para ser salvo. Além disso, deixar que Cristo domine a vida dele todos os dias.
Confessar o senhorio do Mestre é o âmago do Evangelho. Uma vez que alguém tenha nascido de novo, Deus tratará com ele a respeito do que é necessário mudar. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você passa a ser uma nova criatura, um novo nascimento. E a partir desse primeiro passo, desse início de uma nova mudança de vida, o próprio Deus vai estar trazendo ao teu coração o que você deve deixar, o que você deve largar, o que você deve abandonar para seguir os caminhos do Senhor. E Ele vai ajudar a pessoa nesse processo. Aqui também fala sobre uma pessoa que a mulher já é evangélica e o esposo não era. Então ela chama esse pastor para ir à sua casa. E quando ele começa a evangelizar, eles que não queriam ouvir falar de Jesus, ele disse que não queria ir à igreja. E o pastor ficou meio receoso, achando dele ter sido tratado mal numa igreja, para ele dizer que não queria. Mas na verdade ele quis dizer o seguinte: olha, eu até já fui a uma igreja evangélica, eu até fiz um voto de abandonar tudo para servir a Jesus, mas nesse processo eu acabei caindo, eu acabei cometendo todos os erros. Então eu não quero voltar a ir para a igreja e permanecer errado. Eu quero ir à igreja e me firmar em Jesus. Então ele tinha aquele receio de voltar para a igreja e cometer os mesmos erros. Por isso é bom que a gente tenha laços com os irmãos, unidade, comunhão. Nós precisamos estreitar esse laço. Nós somos em poucas pessoas, mas a gente tem pouco contato pessoal com as pessoas. E às vezes a pessoa está passando uma luta interna que ela não consegue demonstrar, que ela não consegue pedir socorro. E nós, tendo essa amizade, esse acesso, essa pessoa se sentirá confiada pela outra pessoa que ela tem amizade. Então ela vai ter aquela segurança de dizer: eu até tento, mas eu estou ainda presa em uma cadeia. E aí você, com a sabedoria de Deus, você pode chegar para ela: olha, vamos abrir então uma campanha de jejum, vamos derrubar esse gigante que tem impedido de você avançar. E assim nós vamos estar fortalecendo uns aos outros. Nós precisamos ter, amados, esse acesso às pessoas. Nós precisamos nos abrir. Você tem que se deixar ser curada por Deus. Amém. Você não pode deixar que uma muralha impeça de você chegar até os seus pastores e contar: pastor, eu preciso de uma ajuda numa área, eu estou sendo vencida nesta área, me ajuda. E com certeza ela vai te orientar pela palavra, vai ter a sabedoria do Espírito Santo para lhe conduzir como você deve fazer e vencer esse mal na sua vida. Aleluia. Vamos já para, eu não sei que horas já são ainda, então vamos lá. Eu vou ler aqui Mateus. Tem dúvida até aí? Tem dúvida, irmão? Se tiver, pergunte. Tem dúvida, Ana? Aqui é uma escola, irmão. Nós temos que falar. O que não está sabendo, ou que está em dúvida. Os versículos é só pedir que aí vai anotando. Se não conseguir abrir todos, vocês vão anotando os versículos. E lê em casa. Se eu ler na manhã para anotar e depois não ler, né? Tem que ler. Que aí vai vindo luz. Vai vindo entendimento. Tá certo. Então diz assim em Mateus 10, 32 e 33: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. O passo de evidência que você hoje é uma nova criatura, que você hoje decidiu mudar de vida, que você é um cristão verdadeiro, é confessar diante das pessoas. Nós não podemos ter vergonha, nós não podemos ter medo de dizer às pessoas que hoje nós somos cristãos. Porque se nós negarmos a Jesus, Ele vai nos negar diante do Pai. Olha a necessidade de você confessar diante dos homens. Ele diz: eu confessarei diante de meu Pai que vocês são meu, que vocês hoje são uma nova criatura, faz parte de uma nova aliança.
pública. Pois essa revelação de fato quebra o domínio do mundo. É a mesma coisa como um pecado oculto, um pecado bem guardado que ninguém sabe. E você leva aquele pecado por anos na sua vida, um peso. Você é muito devagar na caminhada, porque esse pecado, ele suga as suas energias, ele suga as suas forças, e você não consegue dar um passo. Mas quando você confessa diante do Pai, esse jugo é quebrado, essas amarras desfeitas, e a gente consegue andar diligentemente, amado. Nós conseguimos andar numa outra dimensão, porque a gente não é mais preso ao pecado que me fazia ficar calada, que não me fazia permitir chegar a Deus. Então eu confesso a Jesus Cristo este pecado, e eu começo a ver as algemas sendo abertas, as prisões sendo desfeitas na nossa vida. Então trata-se de uma mudança de senhorio. Ela define a nossa posição e nos coloca imediatamente debaixo da supervisão, do cuidado e da proteção do mestre. Amado, que coisa linda quando você confessa o seu pecado diante de Deus. Você agora é mudado, é como se fosse transportado de um lugar para o outro, de uma posição agora não mais de escravo, mas de livre, não de uma posição mais de filho do diabo, mas filho de Deus, princesa do Senhor, amada do Pai. E Ele lhe dá essa proteção que no mundo espiritual os demônios, eles estão agindo, tentando tragar a tua vida, mas o Senhor dos senhores, Ele está com as mãos dele sobre a tua vida, e Ele não deixa que o maligno te toque, e Ele não deixa que o mal te vença, porque o Senhor dos senhores está conosco. Maior que está conosco do que o que está no mundo, e o que vai prevalecer sempre é Cristo, porque tudo Ele já venceu, tudo Ele já pagou por mim e por você. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então no passado Satanás foi o nosso Senhor, mas agora houve uma mudança de senhorio da nossa vida, quando recebemos Jesus como nosso Salvador e o confessamos. Ele se torna o nosso mestre, ou seja, o nosso cabeça. Assim conservemos firme a nossa confissão no senhorio de Deus. Aconteça o que for, amada, às vezes você pode estar até desanimada, passar até um tempo sem estar vindo à igreja, mas não abandone a Jesus. Seja firme na sua confissão em quem você crê. O meu Redentor vive, o seu Redentor, Ele vive, e Ele não vai deixar perder uma vida, não vai deixar perder a sua alma para Satanás. Ele não vai deixar que o maligno vença, porque Ele tem o cuidado, o amor para conosco, e nós precisamos nos esforçar. O reino é tomado à força, e você precisa se esforçar, mesmo nas suas lutas diárias, mesmo no seu cansaço do dia a dia. Você precisa reagir e precisa ter coragem para vencer. Você precisa ter coragem para vencer, em nome de Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. Não somente confesse o senhorio de Jesus para si mesmo ou diante do diabo, pois Ele diz que você deve confessar diante dos homens. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então agora nós vamos, o cristão confessando os seus pecados. O terceiro tipo de confissão, o qual se refere o Novo Testamento, é quando o cristão reconhece os seus pecados, por ter quebrado a comunhão com Deus. No Salmo 137, temos um exemplo disso. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porque porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegássemos, dizendo: cantai-nos um canto de Sião. Mas como entoaremos o canto do Senhor em terra estranha? Então nesse salmo vemos que Israel tinha pecado. Eles foram levados cativos à Babilônia, eles se lembravam de Sião,
Sião, suas harpas estavam penduradas no salgueiro, quando seus inimigos lhe pediam que entoasse um cântico. Eles respondiam: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Trata-se de uma figura da comunhão quebrada. Então lá em 1 João 1, 3 até o 10, vai ficar muito grande, eu acho que a gente lê isso tudo. Mas vamos ler. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhamos comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então observe que a palavra comunhão é mencionada 4 vezes nesse versículo. Medite nele com cuidado, pois esses trechos não foram escritos para pecadores. Também não os use para orar com um pecador, porque essa passagem não se aplica a eles. Esses versículos foram escritos para os cristãos como advertência à comunhão quebrada. Além disso, mostram o caminho para nos reconciliarmos com Deus, caso a comunhão tenha sido quebrada pelo pecado. Então, o povo de Israel, ele quebrou a comunhão com o Senhor. E esses versículos que aqui nós falamos é para os que já são cristãos, mas que precisamos nos atentar para que a luz de Deus ela se revele em nós, que nós somos de Cristo. Porque se nós andarmos nas trevas, nós vamos ver que quem vai reinar na nossa vida é o inimigo. Então você precisa carregar a luz de Deus que habita em vós, deixar ela iluminar os seus caminhos e os caminhos de outras pessoas, porque nós somos observados. Talvez alguém não chegou para te dizer que te observa, nem você tenha se atentado que o vizinho te observa. Mas se você faz algo diferente, ele pode até levantar-se e dizer: mas tu não é crente, mulher. Aleluia. Então, deixe a luz de Cristo reinar na sua vida, para que pela luz que há em vós, outros se acheguem a Cristo. Porque pessoas vão dizer: mas rapaz, aquela minha vizinha, Luzia, essa menina é diferente. Ela é diferente de mim, eu não sei o que é. Mas tem algo nela que na minha vida faz eu desejar parecer com ela. É o que? É Jesus Cristo na sua vida. Jesus Cristo habitando em você vai gerar desejo em outras pessoas para aceitar Jesus Cristo. E você não terá dificuldade para com essa pessoa em chamá-la. Vamos à casa do Senhor. Eu tenho um lugar preparado, reservado para você. Esse lugar é tão bom, mulher, eu me sinto tão bem. E vai despertar nela esse desejo. Não dia que ela vai, que ela diz que é tão bom que eu não conheço esse lugar. Então você pode ganhar alguém pela luz que está em você. Não deixe, amado, que a mentira de Satanás queira lhe diminuir, queira lhe fazer pequeno. Alguém insignificante, você tem significância, você tem valor diante de Deus, ainda que algum homem que você espera lhe dar valor e não te dá, mas saiba que existe um Deus, e Ele te dá o valor que você tem e merece. Pense nisso, o que Deus pensa ao meu respeito, como Deus me vê, aleluia, eu preciso me ver também, aleluia, aleluia. Você precisa se ver como Cristo te vê. Uma noiva adornada, amada do Pai. Alguém que senta à mesa do rei e come do banquete celestial. Você tem que se alegrar, minha amada, meu amado irmão. É com o que Deus tem preparado, é com o que Deus tem reservado para
Que Deus possa te abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora por esse caderno, pelo nome de todos que aqui estão. Sim, deixa eu orar logo, depois essa oferta. E também vou colocar uma amada irmã que mora lá próximo de mim, ela é de outro ministério. Ela me pediu oração porque ela é diabética, não cuida, né, como deveria da saúde, e ela precisou fazer uma raspagem na perna. E ela me pediu oração. Luzia conhece Neide, já fez a queixa resposta. E nós vamos levantar um clamor, seja qual for a causa. Não existe causa impossível para nosso Deus. Aleluia. Nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo, daquilo que eu almejo. Senhor, Tu és poderoso. Tu és poderoso, Jesus, para fazer todas as coisas. Não existe nada impossível para o nosso grande Deus. Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Tessiguinoá. O Senhor é o Deus grande que peleja na batalha. E nenhuma das batalhas o Senhor nunca perdeu. O Senhor já venceu. O Senhor levanta a tua espada desembanhada para desfazer todo laço, todo mal. Em nome de Jesus, toda fagulha, toda arma preparada, forjada contra a vida desses que estão neste livro, não prosperará. Pai, nós queremos declarar salvação sobre aqueles que estão no livro, que ainda não são cristãos. Que Ele veja o poder, o agir do Senhor, a providência do Senhor na sua vida, chegando na área que Ele necessita nesta noite, Pai, de urgência. Entra com urgência, Senhor, nesta casa. Entra com urgência no meio desta família. Vai desfazendo todo ninho de cobra, de briga, de confusão, de contenda, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que seja levantada a bandeira da paz sobre esta casa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, envia os anjos, meu Pai, arcanjos, Serafim, Miguel,
É quando o Senhor entra na causa, entra na situação, faz o reboliço e muda o quadro da vida da tua filha, para que ela continue fazendo a tua obra, juntamente com o seu esposo, que tem orado, que tem clamado, Pai, pela vida da tua mulher. Oh Deus, em nome de Jesus, não tem sido fácil as lutas, meu Pai, dos meus irmãos, mas o Senhor dá força ao fraco, o Senhor dá força àquele que está sentindo sem ânimo nenhum. Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos estar orando pelos outros, sustentando nossos irmãos. Existem pessoas que estão em cadeias, em áreas que ninguém sabe, mas ela está sendo oprimida pelo maligno. Mas quando a luz chega, as trevas elas recuam, elas têm que bater de retirada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Onde houver treva em nós, a luz chegue, luz chegue, luz chegue, e elas saiam em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada irmão que está neste lugar, a família de cada um dos meus irmãos, os filhos da irmã Clélia, o seu esposo, seus genros, netos, bisnetos, sejam eles alcançados pelo poder do nome de Jesus. Que a tua presença, Senhor, chegue nos lares deles, que ele conheça o Deus de Dona Clélia, um Deus que não falha, um Deus que não tarda, um Deus que chega na hora certa, um Deus provedor. Chegue também, Pai, a se revelar para os seus, em nome de Jesus, Pai, na vida da Luzia, seu esposo, sobrinha Mariana, a sua mãe, irmãos, cunhados, concunhados e sobrinhos. Todos eles precisam, Pai, conhecer o Deus da Luzia. O Jeová, Senhor, Tu és. Pai, se revela para esta família. Se revela como um Deus poderoso para abrir o mar, para desfazer os males que vêm contra essa família, as opressões que têm atormentado a alma deste povo. Pai, em nome de Jesus, começa a queimar todo o pecado, que haja um despertamento para que eles queiram se render, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que haja salvação na família da Luzia. Pai, tomar a família da irmã Ana, seu esposo, seus filhos, sua mãe, sua parentela. Pai, de perto e de longe, o Senhor sabe a necessidade de cada um deles. Que o Senhor possa estar entrando nas áreas que só o Senhor mesmo conhece. E que eles, Pai, muitas vezes não se deixam serem, Pai, tocados pelo Senhor. Mas existe um Deus do céu, um Deus da terra. O Espírito que habita em nós, esse mesmo Espírito, pode estar indo lá convertendo os corações. E as algemas sendo quebradas em nome de Jesus. Pai, a família da irmã Aparecida, os seus sobrinhos, suas irmãs, irmãos, sua mãe. Deus, tenha misericórdia desta família. Essa família precisa do Senhor. Há muita carência de ouvir, Senhor Deus, falar de Ti. Eu sei, Pai, que a Tua filha tem apresentado todos eles, mas há uma necessidade muito grande deles, Pai, de ouvirem que existe um Deus de amor, de um Deus que perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, tira toda a mágoa do coração dos seus. Existe muita mágoa, Senhor, no coração de alguns da sua família, mas o Senhor pode, Pai. Pai, que ao Senhor bater a porta da vida delas, do seu coração, elas possam se abrir e se render e dizer: pode entrar, Jesus, pode fazer morada em mim. Pai, eu apresento também a família da minha irmã Lúcia, suas irmãs, irmãos, cunhados, concunhados, sobrinhos, todos, seu filho, seu esposo, todos, Senhor. Visita todos nesta noite. Visita com o teu poder nesta noite. Ah, Deus, existe uma urgência na vida de um deles, que só o Senhor pode fazer um milagre, só o Senhor pode fazer maravilha. Visita, Senhor, a vida dele. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda essa barra, toda a dificuldade desse homem que ele tem, por causa do inimigo que tem acorrentado a vida dele, seja desfeita pelo poder do nome de Jesus Cristo. A poder do nome de Jesus, nós invocamos o nome de Jesus.
Jesus. Na vida, Senhor Deus, da família do pastor Andi, da pastora Silvânia, deste casal abençoado, que também são carentes das nossas orações. Pessoas como nós, cheias de defeito, de falha, que precisam também da tua ajuda, que precisam também da tua misericórdia, que precisam de uma ação sobrenatural. Sobrenatural sobre este casal. Pai, em nome de Jesus, que esse tempo do sobrenatural seja hoje, agora, imediatamente, o sobrenatural do Senhor. Oh, aleluia! Tu és um Deus de surpresa, tu és um Deus de maravilha. Eles ficarão como que sonham. Há uma surpresa preparado para este casal. Eles receberão do Senhor, do Altíssimo. Oh, aleluia! Deus de poder, Deus de maravilha. Tu és o Deus que surpreende os céus. Quando estão à frente da batalha, não estás sós. O general de guerra vai à frente comandando. Oh, vocês não estão só. Ainda que em algumas situações olhe para um lado e para o outro e diga: Senhor, eu estou só. Não, não, não. Não passe isso na cabeça de vocês. O Senhor, o Deus de poder, o sobrenatural de Deus, chega hoje na vida de vocês, como resposta de coisas que vocês têm apresentado, orações que não tinham sido ainda respondidas. Deus atende, Deus atende, Deus atende, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Alguma coisa que Ele prometeu não cumpriria. Ele cumpre todas as coisas. Comece a visualizar. Sejam usados no Espírito a chamar a existência. Senhor, eu quero isso hoje. Eu quero isso hoje. Eu quero isso agora. Ele atende a oração dos seus servos que nele esperam. Oh, Deus está derramando sobre a cabeça do Senhor, pastor. Oh, aleluia. Eita, Deus tem algo melhor para o Senhor. Deus tem algo melhor para fazer. Ele vai cumprir tudo que tem na tua vida. Descansa o seu coração. Às vezes a mente fica agoniada, preocupada, mas Ele diz: eu estou cuidando, eu estou trabalhando. Não tem que se desesperar. Ele é o Deus que faz maravilha. Ele é o Deus que faz o impossível. Se preciso for, pastor, Ele abre até o mar. Ele fez isso no passado e não poderia fazer isso hoje na tua vida. Ele abre até o mar. Nunca passe na tua mente: será que Deus no dia de hoje abriu o mar? Abre. Se tu te deres a fé que discerne te destilado para o outro, crendo e não duvidando, Ele abre. Ele abre, Ele abre, Ele abre um caminho no meio do mar para o Senhor passar. Basta somente descansar e nele confiar, que do outro lado vai cantar o hino da vitória. Você vai receber. Oh, aleluia, aleluia. E na vida da tua serva, Senhor, oh Deus, o que poderia dizer? Nós somos um só, uma só carne, andamos na mesma visão, mas tem desejos que é particular, tem desejos que você tem no teu coração, tem coisas que é de muitos anos que ainda precisa acontecer. E no dia de hoje Deus diz para você: elas já estão liberadas. Agarre por meio da fé. Você começa a visualizar que essas bênçãos de coisas passadas que você ainda sonha nos dias de hoje, Ele começa a te entregar. Ele começa a te entregar ao novo de Deus para a tua vida.
até o desejo da convenção do teu sobrinho, aleluia. Daquela vida que você pagou muito preço. Quantas noites em claro, chorando, clamando, Senhor, até quando? Quando isso vai acontecer? Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo algo dentro dele. Ele ainda não confessou a você, ele ainda não falou a você, mas Deus tem falado, o coração dele tem inquietado, tem perturbado o sono dele, para que ele se renda, para que ele volte para a casa do Pai, como o filho pródigo que se afastou por um tempo, mas ele retornou, porque ele viu que só em Cristo há uma morada, uma morada celestial. Oh Deus de maravilha, Deus de poder, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque nós cremos que o Senhor está fazendo algo novo na manancial de vida. Nós cremos, Pai, no novo tempo chegando para esse ministério, não somente aqui, mas em Simão Dia. Aquilo que estava infrutífero, aquilo que estava infértil, será fértil, multiplicará, o Senhor diz: fecundai, multiplicai e encher a terra. Assim será esse ministério, multiplicação. Nós declaramos multiplicação pelo poder do nome de Jesus. Queremos declarar muitos jovens neste lugar, adoradores entrando por meio dessa igreja, desejosos pelo Senhor e dizendo: eu quero fazer parte desse ministério, eu não quero mais viver longe dos caminhos do Senhor. Muitos jovens voltando para o Evangelho, muitas vidas sendo trazidas e os líderes preparados para acolher, para amar, para cuidar destas vidas, porque elas vão dar frutos, elas produzirão, multiplicarão, em nome de Jesus. Eu declaro profeticamente neste lugar: o Senhor tem nos ensinado a andar por fé e não por vista. Por fé nós trazemos à existência muitos que estavam afastados, muitos que estavam no vício da droga. Eles vão voltar, porque eles não conseguirão mais ficar longe da casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sim, os dízimos e ofertas. Vamos estar louvando, eu e a irmã Giovana vamos estar louvando ao Senhor, hein? Você pode se colocar de pé lá, louvar também. Enquanto estiver Trazer a sua louvando, oferta, seu dízimo. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Quando você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, quando lá chegar, Você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa
do Aleluia, Senhor. glória a Nós Deus. cremos que haverá multiplicação de Amém. 30, 60, 100 por Amém, um Jesus. sobre a vida daqueles que têm sido fiéis, Amém, Jesus. generosos, bondosos, Aleluia. leais. Nós queremos, Pai, que há uma igreja que tem sido formada, transformada, Aleluia. uma igreja que tem sido construída pela palavra, e essa palavra traz luz e entendimento para que todos possam andar no conhecimento dos princípios bíblicos, para que eles sejam mantenedores da obra, para que eles sejam abençoadores da obra, porque eles já são abençoados. O Senhor já abençoou a igreja com toda sorte de bênção. Cada um de nós carregamos conosco, sim, Senhor, aleluia, a bondade, a generosidade no nosso coração, porque nós rejeitamos todo egoísmo, nós rejeitamos a ganância, a avareza, nós rejeitamos a ambição, Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus tudo aquilo que não provém de Deus, e consagramos a Ti o nosso coração, a nossa vida, o nosso bolso, consagramos ao Senhor as nossas finanças, o trabalho, Senhor, a renda que vem às nossas mãos, nós consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Declaramos a ação de Deus sobre a vida do seu povo, da sua igreja, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Senta um pouquinho para eu dar os avisos. Lembrando aos irmãos que sexta-feira, quinta-feira, melhor dizendo, que é o dia 2, vai estar iniciando a campanha. Não vamos iniciar no dia 1º, porque dia 1º é feriado. Então tem pessoas que dizem assim, eu queria poder ir na praia, eu queria poder fazer outra coisa, eu queria comer, eu queria fazer uma lasanha, fazer um churrasco. Chama a gente, viu? Se quiser churrasco, acarajé, chama a gente. Chama eu. Ô glória, mas é porque nós vamos fazer no dia 2 mesmo, né? Porque a campanha não é só com os irmãos da igreja e não é somente aqui na igreja. A campanha é também através do WhatsApp. Então, se tem alguém que você conhece que quer fazer a campanha, que está precisando realmente ter um renovo, fortalecimento, ouvir palavras que venham trazer transformação, convide essa pessoa para entrar no nosso WhatsApp, né? Para entrar no nosso grupo de oração. Pastora, mas eu não tenho WhatsApp, ou essa pessoa não tem um WhatsApp. Chame ela para vir dia de sexta-feira, porque na sexta-feira nós vamos estar orando dentro desse tema. Estou em construção. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra dará continuidade. Deus já começou a fazer uma obra na sua vida? Amém? Então Ele quer dar continuidade. Então será o trabalhar de Deus, será o agir de Deus, será o transformar de Deus, o renovar de Deus, será o reconstruir de Deus na sua vida, na sua vida e na vida daqueles que você vai estar apresentando ao Senhor. Amém? Então é um propósito de oração, são 21 dias, começa no dia 2 e vai até o dia 23 de março. Maio, perdão, nós estamos no mês de maio, até o dia 23 de maio, né? Nós estamos em abril, hoje é o último dia do mês de abril, amanhã já é dia 1º de maio, então vai do dia 2 até o dia 23 de maio, amém? Sexta-feira tem culto? Tem culto sim, e é culto festivo, é culto de ação de graça pelo aniversário do nosso pastor, amém? Todos amam o pastor. Você ama o pastor? A Bíblia diz que quem ama presenteia, quem ama demonstra, quem ama dá. A Bíblia diz que Jesus nos amou, porque Ele nos amou, Ele deu. Porque Ele deu que havia de melhor. Deus nos amou, Ele deu o que? O seu Filho Jesus Cristo. Então, sexta-feira é dia de nós presentearmos o nosso pastor. Amém? Eu quero que você prepare
honra. Então nós precisamos aprender a honrar as pessoas. Amém? Glória a Deus. Aprenda a honrar as pessoas e Deus vai estar levantando outras pessoas para honrar você. Então eu creio que sexta-feira às 19h30 nós vamos estar aqui louvando, glorificando ao Senhor, né? Estamos em construção, irmãos. Não estou dizendo que estamos em construção porque estamos construindo uma igreja, não. Amém? Nós vamos orar pela construção da igreja? Vamos. E devemos todos os dias apresentar. Senhor, levanta empreendedores, dá recurso. Pai, esse desejo que veio no meu coração, confirma que é de ti, trazendo dinheiro, trazendo recurso. Ora para Deus levantar empreendedores, pessoas dos quatro cantos da terra. Seja de onde Ele quiser, Ele possa levantar pessoas para dar em material, para dar no valor, no Pix, para oferecer um cartão. E assim, olha, eu só posso comprar só no cartão tal valor, tal parcelas. E aquela pessoa, mensalmente, ela vai dar aquela parcela, como se estivesse pagando um cartão. Amém? Pastor, eu não posso dar R$100 uma vez, R$200 uma vez, mas eu posso dar R$20 2 meses. Aí você coloca o dia, a data de todo mês, eu vou dar aqui esses R$20. Você pode fazer a campanha também do saco de cimento, custa R$42. Você diz, todo mês eu vou dar um saco de cimento. Eu não posso dar todo, mas eu dou um saco de cimento que tem reserva todo mês, R$42. Assim como eu senti no coração de fazer isso. Todo mês dá um saco de cimento, com o valor referente a um saco de cimento. E se aumentar, você aumenta o valor também. Amém? Porque você é próspero, você é abençoado. Nós recebemos a palavra que existem as riquezas que o Senhor já deu para nós. Às vezes a pobreza está aqui, ó. Não está aqui não. Não está aqui não, está aqui. Amém? Porque se eu perguntar se você quer morar no barraco ou numa mansão, você vai dizer não, eu quero uma mansão. Você quer morar numa casa grande, uma casa bonita, maravilhosa. Aí você diz, eu quero uma casa bonita e maravilhosa, né? Ou você quer um barraco, então no seu coração você quer o melhor, né ou não é? Então para Deus vamos fazer o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor, amém? Domingo venha também celebrar a ceia. Domingo às 18 horas será o culto de Santa Ceia. Não perca, né? Diga para seu irmão aí, não perca sexta-feira. Você não perca sexta-feira, é Santa Ceia, amém? Domingo é a Santa Ceia. Domingo. Vocês ficam aí, tá vendo? Não dá certo de vir para a igreja sem tomar café, que a cabeça fica assim, né? Sem tomar café, sem jantar, sem lanchar de tarde, fica com, né? Mas vamos ficar de pé, o pastor vai dar a bênção. E amanhã é feriado. Quem não tem nenhuma programação para amanhã? Amanhã tem uma conferência maravilhosa. Se você quiser ir de manhã e ficar até o final, você pode começar às 9 horas da manhã. E se quiser ficar para almoçar, você paga R$20, um almoço maravilhoso. Eu estou lá. Eu e o pastor, nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Glória a Deus, que eu estou casada, eu andava só quando era solteira. Agora eu estou casada, né, Lúcia? Estamos casados, a gente tem que andar com o nosso varão. Em nome de Jesus. Na marcha, né? Tem que marchar junto, vamos dar brecha ao inimigo. Oh, glória! Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E tudo aí, o culto em si, do pentecostal. Amém. Cheio da presença. Né? Que coisa linda, né, irmãos? Isso é o Espírito de Deus. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja no meu coração, esteja no teu coração. Aleluia. Você vai levantar a mão e vai determinar na minha família também, para em nome de sempre. Jesus, Amém. para sempre. Amém. A sala de palmas.